Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Presbítero Darlan Vicente. Estamos numa sequência falando sobre as parábolas de Jesus. Antes de nós iniciarmos, vamos orar? Deus, nesse momento nós queremos, ó Pai, te agradecer e te pedirmos, ó Senhor, abra o nosso entendimento, que o Senhor possa, Senhor, palestrar, falar conosco. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo é o vídeo de número 14 da série As Parábolas de Jesus. Você que é novo no nosso canal, depois você volta, que tem vários vídeos bacanas sobre as parábolas anteriores. Já falamos sobre os talentos, filho pródigo, e dentre outras parábolas. A parábola de hoje, vamos falar sobre a parábola da candeia, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 16 ao verso 18. Esse texto também se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 21 ao verso 25. Vamos trabalhar no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 16 ao 18. Vai dizer assim, ó, vamos lá, vamos à leitura do texto. Vamos lá, vamos pegar aqui. Lucas, capítulo 18, verso 16. Vai dizer assim, ó. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas ponha-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Pois bem, verso 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se a vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Pois bem, primeira pergunta que nós devemos fazer para o texto é: qual é o contexto? É um contexto remoto ou um contexto imediato? É um contexto imediato. Jesus ele está vindo numa continuação de instrução, numa continuação de parábola. O vídeo anterior, o vídeo número 13, nós falamos da parábola do semeador. Então Jesus ele dá seguimento. Olha o verso 15 da parábola anterior. Olha o que Jesus disse, ó. E aqui caiu em boa terra, produziu 100 por 1. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, ou seja, Jesus, ele termina a parábola do semeador e ele já emenda essa parábola da candeia. Então, vamos iniciar aqui, vamos estudar primeiro o verso 16, que ele vai dizer, ó, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas ponha-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Vamos dividir esse versículo em 3 partes para a gente poder entender. A primeira parte, Jesus ele já vai iniciar dizendo assim, ó, ninguém acendendo. Observa que Jesus aqui não está dando uma ordem. Jesus ele está falando que um homem, né, um chefe da casa, ele acendeu. Está falando de uma iniciativa própria da pessoa, tá? Então, primeira coisa que a gente já observa, ele já inicia, olha, ninguém mandou ele acender, a ele obedecer, não. Ele vai iniciar dizendo, e ninguém acendendo, ou seja, a própria pessoa, ela quis acender, ela viu, ou isso aqui é lindo, ó, ela viu a necessidade de acender a candeia. Por quê? Porque ela chegou no ambiente, o ambiente estava escuro, o ambiente estava impróprio, ou seja, ele não estava conseguindo enxergar. Então, essa pessoa, ela viu a necessidade de quê? De acender. Acender o quê? Uma candeia. E o que era uma candeia? Para que servia? Eu vou botar aqui, ó, a foto, ó, do que era uma candeia, tá? Na época de Jesus. O que era uma candeia? Vamos lá. Era um pequeno recipiente oval ou redondo, feito de barro, projetado para queimar óleo de oliva, azeite, através de um pavio de linho ou algodão.
era a lamparina utilizada para iluminar as residências ou os ambientes na época de Jesus, no primeiro século. Como funcionava? Olha como funcionava. A candeia, que era o recipiente que nós acabamos de aprender, e eu mostrei foto aqui para vocês, ela recebia o azeite e ficava um pavio submerso, né, no azeite. Ao ser aceso, produzia uma chama suave. Então, ou seja, vamos imaginar aqui, ó, a candeia, aí um pavio, uma parte do pavio ficava no azeite e a outra ficava fora, como eu mostrei a imagem para vocês. Então a pessoa, o dono da casa, despejava o azeite, né, deixava a quantidade de azeite e acendia o pavio. E aquele pavio em contato com o azeite era o combustível. Isso aqui é muito lindo, tá? Então, por causa da fumaça, era comum que as casas tivessem buracos no alto, nas paredes, para apoiar ou pendurar a candeia, garantindo o quê? Garantindo que a candeia, estando no alto, iluminasse todo o ambiente, tá? Então era comum as casas ter esse buraco, né, no alto, e eles acendiam a candeia e colocavam a candeia justamente no buraco, tá? Aí olha que coisa interessante aqui, que eu anotei. A candeia era feita de barro. Aí se nós voltarmos um pouquinho, a gente se lembra lá de Gênesis capítulo 2, verso 7, que vai dizer que o Senhor formou o homem do pó da terra e Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então a candeia, trazendo para nossas vidas, somos nós. Nós fomos feitos do pó da terra. Segunda representatividade, olha, o azeite. O azeite representa o Espírito Santo, tá? E o pavio, olha que coisa interessante. O pavio, ele conectava a candeia com o azeite. E trazendo para a nossa vida espiritual, o pavio é o que nos conecta. O Espírito Santo, que é o azeite, com a candeia, que é o homem. Meu Deus. Então, ou seja, o pavio, ao estar conectado com o azeite, ele é queimado, produzindo a iluminação do ambiente. Olha que coisa interessante. Então, quando nós, seres humanos, nós estamos conectados com o Espírito Santo, aí eu lembro lá de João capítulo 15, verso 5, Jesus dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, nós temos que estar conectados com o Espírito Santo, automaticamente estamos conectados com Deus, tá? Glória a Deus. Aí você talvez vai se perguntar, Darlan, mas como eu me conecto com Deus? Nós nos conectamos com o Pai através de clamor, através de jejum, de oração, de obediência, de renúncia, na prática do quê? Do Evangelho. Aqui, ó. Quando eu começo a praticar, quando eu começo a exercer o que está aqui, eu estou conectado na videira verdadeira. Glória a Deus. Então, esse é o nosso objetivo, nos conectar com o Pai. Segunda parte do versículo, ele vai dizer assim, ó, a cobre com o vaso ou a põe debaixo da cama, tá? A segunda parte do versículo. Aí, vamos lá, Jesus está falando, ninguém acende a candeia e a cobre com o vaso ou a põe debaixo da cama. Acaba se tornando até sem nexo, né? Porque você não vai acender uma candeia, que a função da candeia seria iluminar, e você está cobrindo com o vaso.
né? Ou colocando essa candeia debaixo de uma cama. Esconder a candeia debaixo de um vaso significa o quê? Ocultar. Ocultar o testemunho que somos nós somos testemunha viva. Jesus, ele disse assim, ó, ser-me-eis minhas testemunhas. Quando ele disse lá em Atos, capítulo 1, quando ele disse para os discípulos e para os que estavam ali à volta, falassem, ficai em Jerusalém até que do alto descei o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Então, nós também somos testemunha. E quantas pessoas querem se esconder? Isso aqui é muito lindo. O que Deus fez por você deve ser compartilhado. Para quê? Para edificar a fé de quem está ouvindo. E muitas pessoas querem se esconder. Querem esconder o testemunho, o agir de Deus em nossas vidas. Por quê? Pela correria do nosso dia a dia e pelos nossos afazeres. Muitas das vezes nós estamos como Marta, né? Jesus, ele foi na casa dos seus amigos e ali havia as duas irmãs, Marta e Maria. O texto vai dizer que Maria, ela parou para ouvir Jesus. Já Marta não, Marta ela ficou, né, fazendo as coisas da casa e ela ainda quis dar uma bronca em Jesus. Jesus, o Senhor não se incomoda, minha irmã está aí e eu estou fazendo tudo aqui dentro. Aí Jesus disse, Marta, Marta, você está tão preocupada com os seus afazeres. Maria escolheu a boa parte. Então que possamos escolher a boa parte. O que é a boa parte? É eu ser testemunha de Cristo, do que Ele fez por mim, sabe? Eu não posso ocultar a chama que um dia Ele acendeu em nós. Isso aqui é muito lindo. E a segunda coisa que Ele disse, ó, esconder a candeia debaixo da cama. A cama nos remete a descanso, a conforto, a preguiça e a indulgência. Meu Deus. Essas práticas não podem impedir a luz de brilhar. Quantas pessoas, infelizmente, estão colocando a candeia, a chama que Cristo acendeu, debaixo da cama. Ah, eu tô com preguiça, não vou evangelizar não. Ah, eu tô, sabe, mau conforto. Aqui no Rio a temperatura tá baixinha, estamos praticamente no inverno. Ah, não vou fazer isso não. Visitar? Visitar não, tô aqui no meu conforto da minha casa. Pregar o evangelho? Não. Infelizmente, quantas pessoas estão sendo negligentes. Por quê? Porque estão escondendo a candeia debaixo da cama. Mais uma vez eu disse, a cama nos remete o quê? A descanso. Não, eu vou descansar primeiro. Não, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Não, amanhã tem trabalho. Não, eu tenho que fazer isso. Não. Visitar, não. A candeia nos remete a descanso, a conforto. Não, primeiro é o meu conforto. Ajudar com obra missionária? Não, primeiro é o meu conforto. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa na praia. Primeiro é o meu conforto. E quantas pessoas estão escondendo a candeia debaixo da cama? Ninguém está vendo. E a terceira parte do versículo vai dizer, mas ponha-na no velador, para que os que entram a vejam. Jesus estava dizendo com outras palavras assim, ó, o cristão não deve esconder a candeia, mas colocar no velador. Sabe o que é velador? O velador era um lugar apropriado para a candeia. Ou seja, o velador é como se fosse um móvel, você ia lá e colocava a candeia. No início da aula nós falamos que muitas casas tinham um buraco na parede e ali se colocava a candeia. Ou seja, se o dono da casa não tinha condição para ter um velador, eles faziam dessa forma, eles quebravam uma parte da parede
e colocava a candeia. Então, ou seja, havia duas situações. Ou você colocava a candeia na parede, ou você colocava a candeia no velador. O velador era um ambiente apropriado para a candeia. Então, ou seja, quando você recebia uma visita na sua casa, a pessoa já ia se deparar com a luz, com a iluminação. Consegue entender? Ou seja, a pessoa já ia se deparar com a candeia. Então é isso que Jesus está falando. Nós não devemos esconder a candeia com um vaso ou colocar debaixo de uma cama. Não, pelo contrário, nós devemos expor, colocá-la no velador. Por quê? Porque quem entrar vai ver. Ou seja, quem se relacionar com você, essa pessoa vai se deparar e vai ver com a luz brilhando em você. Quando alguém se aproximar de você e de mim, ela tem que ver algo diferente. Esse algo diferente é o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Então, quando a pessoa se deparar conosco, com um cristão, com um evangélico, com quem está cumprindo a palavra, se esforçando para cumprir, ela tem que ver algo diferente. Nas nossas práticas, nas nossas vestimentas, nas nossas palavras, sabe, nas nossas atitudes, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir. Tudo isso vai ser testemunha de Cristo em nós, ou não, né? Porque tem muitos evangélicos aí que você se aproximar dele, você vai ver que ele é uma pessoa como os outros. Não é que nós somos pessoas especiais, não é isso. Mas só que se eu estou cumprindo o evangelho, obedecendo os mandamentos de Cristo, em algum momento eu vou fazer algo diferente. Então, ou seja, a luz da candeia, a luz do evangelho vai ser propagada. Consegue entender? Lá no momento do seu trabalho, tá todo mundo zoando, zombando, xingando. Aí você que é crente, nesse momento você vai se retirar. Aí as pessoas vão se perguntar, ué, por que fulano saiu? Ou seja, vai gerar uma interrogação. Por quê? Aí eles vão começar a investigar a sua vida, aí eles vão ver que você é cristão. Aí eles vão entender, por isso, nós não devemos fazer esse tipo de brincadeira com fulano, porque fulano é evangélico. A luz, a candeia está brilhando. As pessoas viram, consegue entender? Agora, se num momento desse, a pessoa está ali, o cristão está ali, zoando, zombando, xingando junto, a pessoa colocou a candeia debaixo da cama. Quantos aí, infelizmente, estão sendo crentes evangélicos 007? Ninguém sabe que ele é crente. Mas o nosso desafio é esse, é colocar, é expor a luz de Cristo para que os outros a vejam. Não é que, Darlan, você quer ser melhor do que alguém? Não é isso. Mas a nossa função é essa, é expor o evangelho para que as pessoas vejam. Vejam o Darlan? Não, mas vejam a Cristo. Consegue entender? Aí eu lembro lá do apóstolo Paulo que ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, porque eu estou expondo a candeia, a luz não é minha, a luz é de Cristo. Então ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ou seja, eu estou iluminando a luz de Cristo em mim. Então, sede meus imitadores. Consegue entender? A luz não é minha, a luz é de Cristo. Glória a Deus. Aí Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 14 e 15, olha o que Jesus vai dizer, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Olha aí, ó. E dá luz a todos que estão na casa. Mais uma vez, Jesus ele confirmou. Nós temos que entender que nós somos
luz do mundo. O mundo já está no maligno. O mundo já está em trevas. Nós temos que iluminar com as nossas atitudes, com as nossas práticas. Nós temos que ser diferentes. Amém? Então, o servo de Deus, ele deve pôr a candeia no velador, como eu disse. Em outras palavras, deveria viver e pregar a verdade para que todos possam vê-la. Aí o verso 17, Jesus vai dizer, olha, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que haja de saber-se e vir à luz. Ou seja, com outras palavras, ele está dizendo, nem escondida que há de se revelar. Jesus, ele afirma que se permitirmos que a mensagem do Evangelho, ou seja, a luz de Cristo, seja confinada, guardada, ocultada e escondida por causa de negócios pessoais, de preguiça, de negligências e de falhas, ele, Jesus, iria revelar a palavra que será exposta. Ou seja, Jesus está afirmando que se nós permitirmos que a luz fique confinada, fique guardada, fique ocultada, Jesus vai usar outras formas de expor a luz. Consegue entender? Claro que a missão é nossa. Como ele vai dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas se eu e você, se nós não fizermos, ele vai usar outras pessoas. Ele vai usar outras maneiras. Ele vai usar quem se colocar na brecha. Né? Aí no verso 18 ele vai dizer, vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Olha que coisa interessante. Aí eu anotei aqui, olha só, devemos ter cuidado, se por um lado formos fiéis em compartilhar a verdade com os outros, assim Deus revelará verdades novas e mais profundas a nós. Ou seja, Jesus ele disse, quem tiver lhe será dado. Ou seja, quando eu me coloco na brecha para fazer o que Deus está mandando, está ordenando, ele vai nos dar coisas novas. Consegue entender? Agora, se por outro lado não temos o espírito, o zelo pelo evangelismo, Deus nos privará da verdade que pensamos possuir. Então, ou seja, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer com outras palavras, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Por quê? Porque essa pessoa, ela não teve o zelo pelo evangelismo, pelas vidas, pelas pessoas que carecem, pelas pessoas que precisam conhecer Jesus. Então, até o que a pessoa parece ter, vai ser tirado. E aquele que já tem, vai receber mais. Por quê? Porque essa pessoa está praticando, essa pessoa está fazendo. Aí eu lembro daqui da parábola dos talentos. A parábola dos talentos vai dizer que aquele que recebeu 5 talentos, ele fez mais 5. Aí o que recebeu 1, ele enterrou. Aí quando o dono da fazenda, ele foi prestar conta, ele vai dizer que ele pegou aquele 1 talento que aquele servo negligente, ele enterrou, ele pegou e deu para o que tinha 10. Então é justamente aqui. Aquele que já tem, Jesus ele vai revelar coisas mais profundas, vai dar coisas novas. Agora, o que parece ter, o que ele acha que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque ele foi negligente.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a explicação final para essa parábola, olha. A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada, como eu disse. Não é a libertação, não é para ficar oculta ou ficar escondida, mas para se tornar conhecida e contagiar a todos. Eu vou ler essa estrofe de novo, olha só. A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada ou ficar escondida, mas para se tornar conhecida e contagiar a todos. Aí aqui eu já lembro de alguns exemplos. Quando Jesus ele liberta o gadareno, um homem endemoniado, possesso, que ficava ali vivendo nos sepulcros, nos cemitérios, quando Jesus ele vai ao encontro daquele homem, o liberta, ele fala assim para Jesus: Jesus, eu quero ir com você, eu quero se tornar um discípulo, eu quero aprender mais. Jesus ele vai dizer: não, ficai aqui e pregue o evangelho. Ou seja, aquele homem ele se tornou um missionário. Ou seja, a libertação dele foi exposta. As pessoas, acredito eu, que quando olhassem para ele automaticamente ele já pregava o evangelho. Ele falava: olha, lembra de mim? Eu vivia ali no sepulcro, mas Jesus teve encontro comigo, Jesus me libertou. O que ele estava fazendo? Ele estava expondo a candeia. Ele estava expondo a luz do evangelho, o poder de Deus, ele estava expondo, ele era testemunha viva. Outro exemplo muito conhecido, João capítulo 4, vai falar da mulher samaritana. Jesus ele para ali naquele poço, manda os discípulos irem comprar comida e ali vem aquela mulher. O texto vai dizer que era hora da tarde, entre meio-dia e 1 hora. E aquela mulher, ela foi naquele horário porque ela não queria que ninguém a visse, ela queria se esconder. Mas quem estava ali? Jesus. Jesus pede a água, você sabe da passagem, ela dá água para Jesus e ali eles começam a conversar. Jesus ele vai no profundo com aquela mulher, Jesus revela coisas profundas para aquela mulher entende que Jesus era um profeta, era o Messias, e ali ela se rende, ali ela se converte. O texto vai dizer que aquela mulher ela prega em Samaria. Aquela mulher, então, ela se torna uma missionária. Por quê? Porque ela não deixou a luz ficar escondida. Ela não colocou a luz debaixo da cama, mas pelo contrário, ela expôs a luz do evangelho. Acredito eu que nas suas pregações ela falava assim: eu encontrei o Messias, ele revelou coisas profundas na minha vida, ele revelou coisas ocultas da minha vida, o Messias está aqui. Então ela começou a pregar o evangelho. Glória a Deus. E isso que nós devemos fazer, expor a libertação. Talvez você veio do mundo do crime, talvez você, aleluia, veio de outras religiões, talvez você foi liberto da cachaça, do cigarro, dos vícios, da pornografia, dos vícios de jogos. Você deve expor isso. Jesus me libertou, glória a Deus. Esse testemunho vai impactar outras pessoas. Outras pessoas vão conhecer Jesus através do seu testemunho, através do nosso testemunho. Glória a Deus. Aí a segunda estrofe aqui, ó. Quem acolhe a boa notícia aprende a ver e agir de acordo com a visão e a ação de Jesus. E a compreensão vai aumentando, olha só, e a compreensão vai aumentando à medida que se age. Quem não age perde até mesmo a pouca compreensão que já tem. Aqui, né, nessa explicação, é muito interessante que vai dizer a compreensão, ou seja, o entendimento que eu tenho do Evangelho, que eu tenho de Cristo, que eu tenho de Deus, ela vai aumentando quando eu vou agindo. Agindo fala de movimento, eu tenho que ir. Darlan, mas eu sei pouco. Pregue o pouco que você sabe.
Aí o próprio Cristo, ele vai se revelando para você. Consegue entender? Aí você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai desenvolvendo. Mas por quê? Porque você está agindo, você está em movimento, você está pregando. O Espírito Santo vai te dando capacidade, vai te dando poder. Aleluia. Eu quero profetizar na sua vida. Receba aí que o Espírito Santo, ele vai te dando autoridade, estratégia, visão, discernimento para você ir avançando, mas desenvolvendo, caminhando. Agora, quem fica parado, estagnado, o pouco que ele tem, ele se perde. Por quê? Porque ele não está em movimento, ele não está trabalhando. Consegue entender? Então, por isso que Jesus falou: o que tem, o pouco que ele tem, lhe será tirado. Amém? Então, essa foi a nossa parábola de número 14, a parábola que nós falamos bastante, a parábola da candeia, aula de número 14. Então, que possamos ser reflexivos, que o Espírito Santo possa nos alertar sobre a grande responsabilidade que nós temos de propagar o Evangelho, de sermos testemunha, e que possamos, agir, começar a trabalhar para o reino, devagarzinho. E aí o Espírito Santo, ele vai nos capacitando gradativamente. Amém? Então você que é novo no nosso canal, já curta o vídeo, se inscreva. No nosso canal aí temos 4 ministrações completas, tá? Então assista aí, tenho certeza que Deus também vai palestrar com você através da ministração, através das aulas anteriores. Semana que vem iremos gravar a aula de número 15, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você for orar, se o Espírito Santo te lembrar, ore por mim, presbítero Darlan Vicente, para que Deus possa continuar nos capacitando, nos impulsionando, para que possamos gravar aulas com conteúdos de forma melhor para você. Já compramos o fonezinho, estou esperando chegar um fone melhor, e assim sucessivamente, tudo em prol de um trabalho melhor para você, para mim, para nós, para o reino de Deus, porque tudo que nós estamos fazendo é para a glória e louvor do nome de Jesus, tá bom? Então, já curta aí o vídeo, compartilha, se quiser comentar, comente, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, as suas dispensas, tá? Então, fique com essa palavra, tá? Se sinta abraçado e que Deus continue abençoando muito a sua casa, o seu ministério. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.